Beleza, já estamos ao vivo. Não sei se já tem alguém observando aqui a gente no canal. De qualquer forma, vão chegando aí, vão se acomodando. Para quem for assistir a gente depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja a hora que você estiver assistindo a gente, vão sentando na cadeira, no chão, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde você achar confortável, porque nós não temos preconceito ao conforto. O importante é você escutar a gente, acompanhar aqui o nosso debate. E se quiser deixar nos comentários a sua opinião, suas experiências, é sempre bom a gente estar acompanhando as vivências da galera que rola por aí em relação ao tema. E o tema de hoje, galera, é como se joga um RPG de beat'em up. Antes de eu explicar o porquê que esse tema foi pensado para hoje, vou apresentar aqui os convidados. Vamos às apresentações. E o primeiro que me chamou a atenção da última vez, não é mais para chamar ele de Michael, é para chamar ele de Mike, né, Mike? Pô, tu me conhece mais de 10 anos, velho. Então, sendo assim, galera, vou apresentar o Mike Evani. Ele é cearense de Fortaleza, mora em Belém do Pará desde 2004, é auxiliar administrativo, conheceu o RPG nos anos 90 jogando Dungeons & Dragons, Vampiro à Máscara, GURPS, Arcano, 3DT, entre vários outros jogos. Tem preferência por sistemas genéricos de RPG e gosta das possibilidades que esses jogos oferecem. Já foi colaborador do RPG Pará e atualmente está publicando contos de ficção fantástica e histórias em quadrinhos na internet. Mike, diga um oi aí pra galera. Boa noite pra quem é da noite. Boa. Próximo convidado, José Ricardo Mendes. Ele é morador de Coraci, também em Belém do Pará. Jornalista, joga RPG desde 2005. Seus sistemas favoritos são 3DT, o Dragon, D&D BX e Might Blade. Os jogos de RPG foram tema de seus trabalhos de conclusão de graduação e pós-graduação, onde ele falou da importância comunicacional do RPG, abordando interação, cyberespaço, narração e outros temas. Atualmente está trabalhando na reformulação do jogo Beat Boys RPG, que está em financiamento no Catarse. Ricardo, dá um oi aí pra galera. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Show! E nosso convidado a nível nacional é Daniel de Santana. Ele é residente do Rio de Janeiro, é pai, ludologista, futurista, designer, pesquisador, educador e consultor. É diretor executivo da D+1 Design e Games, especializada em desenvolver soluções ludocêntricas e experiências de aprendizado, com foco em promover impacto social e habilidades socioemocionais, através de abordagens analógicas ou digitais. Ele desenvolveu o RPG Beat'em Up durante o RPG Gênesis. Daniel, dá um oi aí pra galera! Salve, seres humanos! Me identifico aí com o Zé, que a minha conclusão de graduação também foi com o livro de RPG. Show! Então, galera, antes de eu explicar o tema, deixa eu dizer como é que vai funcionar aqui o debate. Nós temos aqui 4 perguntas que vai nortear a fala aqui dos convidados, e vocês que estiverem no chat acompanhando a gente, podem soltar comentários, perguntas que eu vou pensar aqueles mais pertinentes e encaminhar aqui para um ou mais comentar junto com vocês, beleza? Então fiquem à vontade no chat, o espaço é de vocês. E aqui para os convidados, vamos lá à introdução. Galera, por que eu trouxe esse tema? Semana passada, no Giro da Semana RPG, a gente estava falando sobre o Beat Boys RPG, que está sendo colocado em campanha de financiamento coletivo pelo Ricardo, e achei interessante a proposta de um jogo, por assim dizer, de porradaria, mas com roleplay. Olha só que interessante. Quebrar um pouco esse padrão de só querer dar porrada. Por que não trazer um pouco de interpretação ao cenário? E por que não trazer uma galera que já atua dentro desse tipo de temática? Por isso que eu trouxe esses 3, porque cada um deles tem, em um determinado nível, uma vivência dentro dessa temática. Sendo assim, vamos começar aqui no nosso debate através da primeira pergunta, que é: como foi os seus primeiros contatos com uma temática de beat'em up
no RPG. E para começar, Mike Evani. Vamos lá. Primeiro contato? Com o gênero ou com o gênero com RPG? Com um RPG. Mas se quiser, pode também falar do gênero em geral. Abra seu coração. Cara, bicho, eu acho que o Beat'em Up foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei, foi o Briga de Rua. Aí ficou no coração desde sempre, assim, desde que eu me conheço assim, de jogar videogame. Mas assim, em relação no RPG, cara, eu acredito que foi ali na Dragon Brasil com o 3GT, né? Que as adaptações que rolaram e tal. Teve uma adaptação de 3GT que foi pra Final Fight e tudo, né? Acho que o primeiro contato com o Beat'em Up, uma coisa mais literal, assim, foi naquele 3GT mesmo. E aí depois eu acho que foi só pessoal mesmo, assim, às vezes eu queria jogar alguma coisa na vibe, aí eu fazia uma adaptação na minha mesa de jogo e tal, porque pessoalmente eu não, até o Beat'em Up do Daniel, eu não tinha muito esbarrado assim com material que pretendesse adaptar de fato o gênero, não fazendo uma adaptação direta, né, de sistema, né? Tipo, vou fazer os inimigos aqui, vou fazer as armas aqui. Não, ele adaptou o gênero, né? Até então nunca tinha encontrado assim que quem tivesse feito isso. Pelo menos não tinha caído no meu radar, né? Mas aí acho que foi esse. O primeiro contato foi esse mesmo. Final Fight literalmente assim, o Final Fight do TGT. Tirando o Street Fighter, né? Porque Street Fighter a gente tem a ver ali, mas é na trave, né? Na realidade, o Street Fighter 1 era meio que beat'em up, não é? O 2 que já foi para um formato de confronto. É mais ou menos. Mais ou menos. Porque tem uma história assim que um tinha que ser a sequência do outro, e eu não tô lembrado agora quem nasceu primeiro. O Final Fight era para ser o Street Fighter 2. Isso. Só que ele ficou muito diferente do primeiro, que ainda era de luta. Né? E aí eles decidiram fazer um novo jogo, que é o Final Fight, que é no mesmo cenário do Street Fighter, né? Tanto que os personagens do Final Fight aparecem nos outros jogos do Street Fighter Zero, né? Que aqui é o Alpha. Então tem essa conexão do Street Fighter com o Beat'em Up também, né? Entendi. Isso. Manda lá, Mike. Não, era isso mesmo. O primeiro contato era esse. Tá, então, próximo, Ricardo. Eu fui parecido com o Mike também, cara. Meu primeiro contato, assim, claro que não com o nome Beat'em Up, mas o 3DT ele adaptava muito, né, os jogos do Super Nintendo. Naquela época ali era o auge, né? Então foi o 3DT que tinha essa pegada de um RPG. Eles diziam assim, um RPG mais rápido, mais dinâmico, né? E depois do 3DT eu fiquei muito tempo sem contato com RPG. E aí lá para acho que 2010, 2011, que eu aos poucos fui voltando, né? Nunca deixei também de jogar, eu jogava sozinho, né? Nem sabia que existia uma modalidade de RPG solo, e existe, hoje está bem forte, né, o RPG solo. Mas assim, eu nunca deixei de jogar, eu sabia as regras de cabeça, então sempre que eu podia fazer uma historinha ali, escrevia, jogava sozinho mesmo. E depois de muito tempo, cara, de pesquisa de RPG Beat'em Up, eu encontrei o RPG do Daniel. Acho que deve fazer uns 5 anos já, tá aqui nos arquivos. Ele foi uma das inspirações indiretas para o Beat Boys, muito embora pareça que foi uma inspiração direta, porque até algumas regras são muito parecidas, mas na verdade foi muito assim inconsciente. Eu li o Beat'em Up dele ali, fiquei enlouquecido com aquele livro, muito bem diagramado, muito bem feito. Eu queria imprimir, mas eu não tinha como, né? Tinha os tokenzinhos lá, cara, eu fiquei pirado com aquele jogo, né? E eu acho que isso ficou na minha memória por muito tempo. E aí, quando eu escrevi o Beat Boys, muitas regras ficaram muito parecidas, porque é aquilo ali, né, cara? Não dá para fugir muito dessa dinâmica quando se fala de RPG de mesa beat'em up, né? Então tem muita inspiração dele aí, consciente ou inconsciente também. Bacana, pô, me sinto honrado. Show. Daniel, tá contigo agora. Cara, como é um gênero que começa nos jogos digitais, é impossível falar da minha primeira referência.
Eu era muito moleque. Hoje, inclusive, eu moro na casa onde eu morava quando eu era bem moleque, aqui no Rio de Janeiro. E na esquina da minha casa tinha uma casa de fliperama, né? Aqui no Rio a gente chama de flipper. Não sei como é que é aí. Também. Fliperama, fliperama em si. É flipper. E aí, cara, tinha um jogo que, assim, que eu joguei muito me marcou muito, que é o Vendetta. Vendetta, ele é o Crime Fighters 2, né? Sequência do Crime Fighters, que é um jogo, se eu não me engano, da Konami, mas eu posso estar falando besteira. E ele era diferente dos outros beat'em ups, assim, porque ele não tinha pulo. Era a inovação mecânica, ele não tinha pulo, mas ele tinha você poder chutar a galera no chão, e isso era muito maneiro, tinha uma estética bem punk. Acabou que acho que inconscientemente influenciando também o meu estilo musical, né? E aí, já vindo para RPG, é inegável que eu acho que todos nós que tem mais de 30 anos e jogaram RPG ali nos anos 90, né? Não tem como a gente não falar de 3DT, né? Então, cheguei a jogar também, joguei um pouco antes, o Defensores de Tóquio, primeira edição, né? Sou esse nível de velho. Mas eu acho... É velho assim não, cara. Mas eu acho que o beat'em up, assim, dentro do RPG, ele é muito mais um comportamento social, um contrato social entre os jogadores, de fato, do que necessariamente um game design que favorece isso. E aí eu fico muito feliz de saber que o beat'em up inspirou, ou pelo menos foi legal para vocês, né, enquanto experiência, mas o beat'em up ele surge de duas inspirações, na verdade. A primeira delas foi eu adaptei o Vendetta para Savage Worlds para mestrar num evento em Curitiba, que eu fui, não lembro agora qual foi o evento, mas eu adaptei, e aí eu gosto muito de fazer, como o Zé trouxe, essa coisa da experiência sensorial, das fichas, dos marcadores e tal. Então eu fiz cartinha com as armas. Eu tentei de alguma maneira reproduzir a experiência de jogar o fliperama na mesa com RPG, que é um dos meus tipos de jogos preferidos, né? E acabou que eu falei, cara, tá maneiro, mas não é isso. Eu acho que eu preciso ter alguma coisa que de fato evoque ali a experiência. E aí veio o beat'em up inspirado não só nisso, mas também num estilo musical que é o chiptune punk, que é um estilo musical que usa os efeitos sonoros das placas de chiptune, né, que fazia música e sound design dos videogames 8-bits, 16-bits, né, especificamente da banda Anamanaguchi, que fez a trilha sonora do Scott Pilgrim, que acabou tendo também um jogo beat'em up. Então, veio da união dessas duas coisas e foi da onde veio o beat'em up RPG. Mas eu concordo com o Mike também. Street Fighter, né, o de storytelling dos anos 90, quem jogou sabe, né? E acho que é o que eu falei, mas é muito isso, assim. É muito mais um comportamento do que, de fato, um game design, pelo menos antigamente, né? Hoje em dia eu já acho que tem sim. Beleza. Eu vou aproveitar, vocês citaram o nome de vários jogos, e aí sempre fica a dúvida, o que é e o que não é beat'em up. Então eu vou perguntar para vocês, pela mesma sequência, Mike, Ricardo e Daniel. Para ti, Mike, que jogos você citaria como beat'em up, que seriam passíveis até de serem adaptados para RPG? Mike? Cara, beat'em up eu acho que é pronto para jogar RPG, cara, porque é muito simples, assim, é uma fórmula muito simples, como alguém comparou aí, tipo, D&D é praticamente um beat'em up, fácil de compreender. Né? Polêmica. Para quem porque, tipo, entra na tela, em vez de ser uma sala, uma masmorra, é uma tela. Aí cada tela vem os inimigos, você tem que derrotar os inimigos que aparecerem, passar para outra tela. Matar, pilhar e destruir, né? Basicamente é isso, né, cara? E assim, quem ainda não pescou o que é o beat'em up e tal, é o velho joguinho de briga de rua. Aqui era gangue de rua que a gente falava, não sei se... Eu sou de Fortaleza, Fortaleza a gente chamava de briga de rua. Eu lembro que a fita ficava tão desgastada, a label, né, que não dava mais para saber qual era o jogo. Aí o dono da locadora só botava uma etiqueta, assim, gangue de rua. Tinha uma porrada de gangue de rua e era sempre o mesmo jogo. Tipo assim, era Final Fight 1, 2, 3, os outros jogos que tinham também nesse estilo, mas tava tudo lá, gangue de rua, era um só.
Não Boa. tinha essa diferenciação Aí do nome. Os mais famosos, né? Que tem o Double Dragon, tem o Streets of Rage, Final Fight, que já citaram, né? São os mais famosos. Aí depois tem uma variedade que quem curte mesmo o gênero vai explorando, né? Como o Vendetta, né, que você citou? Vendetta. Crime Fighters 2. É. Aí era essa pergunta, Hagabashi? Era essa mesma. É puxar da memória o que vocês têm de experiência de Para beat'em adaptar up. para RPG, cara, é uma fórmula muito simples, cara, que foi usada no videogame para adaptar para RPG. É muito simples, assim, como a gente citou, né? Tipo, a fórmula de D&D básica, né? Que é você avançar e derrotar os inimigos que surgirem e continuar avançando, né? E assim vai. Tanto que é o próprio nome, né? Beaten up, né? Tipo, derrote e tipo, siga em frente. Batem todos eles, né? Perfeito. Sai moquetando todo mundo que vier. Beleza. Ricardo, sua vez. Cara, então, como o Mike já falou, é uma proposta simples, né? Então, é algo que está muito presente no meu jogo. Tipo assim, qualquer coisa pode virar temática para um jogo beat'em up. Então, coisas simples como voltar para casa de noite, de madrugada, né? Os caras saíram de um show, de uma bebedeira e querem retornar para casa. Esse caminho vai ter uma série de implicações, né? Tem filmes, o The Warriors, por exemplo, tem essa pegada, né? Eles só querem voltar para casa deles. Cara, é um filme de beaten up, cara. Warriors é o clássico. Warriors. Clássico, Na verdade, eu acho que foi inspirador, não foi dos primeiros beaten up? Foi ele e aquele outro Ruas de Fogo. Inclusive, o protagonista do Ruas de Fogo tem o mesmo nome do protagonista do Final Fight, né? O Final Fight inspirou do filme, né? O Code. Então, são filmes assim que os caras colocaram lá no liquidificador, bateram e saiu os jogos, né? Dos estilos beat'em up. Então, assim, para mim, eu acho que tem essa premissa simples, né, da simplicidade, alguma coisa ali que vai se complicar, né? Sempre vai aparecer um inimigo forte, o chefão, né? Tem a questão do chefão, de cada ponto da cidade, eu coloco em cada ponto da cidade que você passar vai aparecer um desafio, ou pode não acontecer nada, né? Então, eu até coloquei uma página no PDF do jogo, né, numa folha, eu dediquei para trazer essa reflexão, né, para quem estiver lendo, que a pergunta é assim, mas tudo tem que ser mecânica de sistema? Será que tudo dentro do jogo tem que ser mecânica? Né, que é justamente puxar esse lado interpretativo dos jogadores e do mestre também, entrar na onda dos jogadores. Claro, perceber quem é que está tentando se dar bem com algumas coisas, só dizer, olha, eu tenho aqui na minha bolsa algo que vai recuperar toda a minha vida, também não é assim, entendeu? Então, você leva em conta quem o personagem está interpretando. Então, assim, falando do meu jogo, né, tem várias, como se fossem as classes, mas não tem esse nome de classe, como se fossem aspectos daqueles personagens. Meu personagem é o brigão. Não, meu personagem é um cara que gosta de festa, ele tem o cara do rolê aleatório, tem aqui no livro, né? Meu personagem está sempre em festa, então, tipo assim, por que será que ele não pode ter na bolsa dele um remédio que vai recuperar uns 2 pontos de vida, entendeu? Deixa rolar, deixa aí na interpretação, no feeling dos jogadores, né? Acho que isso é muito importante também, o jogador tá assimilando toda aquela narração, e aí ele pegar esses elementos e pirar em cima, cara, e não ter nenhuma barreira, não transformar o sistema numa barreira para interpretação, né? Então eu vejo muito, não com RPG beat'em up, claro, mas Ricardo, todos os jogos, acho que deve ser levado em conta o que o jogador está sentindo ali naquela mesa. Tá. Acho que a minha internet caiu aqui. Agora tá, beleza. Conto vocês, viu? Não, o que eu ia te dizer é que tu já tá entrando na próxima pergunta, segura! Beleza. Não, a próxima pergunta. Já foi uma introduçãozinha. Mas é isso. Mas é isso, entendeu? Então, acho que, retomando a pergunta, então, né? Como você acha que dá para equilibrar a interpretação dos personagens, não é isso? Não, calma, RPG. Ainda estamos só nos exemplos de beat'em up, seja de filme, de jogos. Tá, desculpa. Tranquilo, certo. Relaxa. Fechou? Então, Daniel, sua vez. Mas fechou, é isso mesmo.
Quando eu estava no processo de construção do Bitmap, RPG, eu dei uma boa pesquisada acerca do gênero, né? Então, acho que a primeira coisa é entender de fato o que ele é, né? Essa classificação de gênero de jogo, ela tem muitos debates acerca delas, até porque não existe um consenso. Existem algumas taxonomias e alguns termos que acabam sendo acordados ali pela galera. O Bitmap, ele é essencialmente um jogo de luta, né? É um derivado dos jogos de luta, um jogo de ação também, o gênero principal, né? É um jogo de ação e, especificamente, ele é um derivado disso. Existe, se a gente for, do ponto de vista de jogo de RPG, né? Dicotomicamente falando, você tem essa questão do combate, que acaba sendo, talvez, uma das maiores expressões do que é um beat'em up no jogo digital, né? E que a gente tem isso também no RPG. Só que existe no RPG uma coisa que não existe no jogo digital, que é justamente a interpretação. A narrativa dentro dos jogos beat'em-ups, elas são mais lineares e ramificadas, quando você escolhe, talvez, para que caminho você vai, mas ainda assim ela é muito linear de um ponto de vista que você vai do ponto A sempre para o ponto B. É literalmente linear, né? Você vai de lado. Exatamente. E no RPG não necessariamente ela tem essa linearidade. Então, assim, existem algumas coisas a se levar em consideração quando a gente está falando de jogo de RPG, de beat'em-up e do próprio jogo em si. E do próprio jogo em si, do ponto de vista digital, eles são classificados em como é que é o termo? As grandes gerações de jogos beat'em-ups, né? Que, se eu não me engano, elas hoje ele se encontra na 4ª geração de jogos beat'em-up, né? Eu não vou me lembrar exatamente, cara, porque já faz... eu escrevi o jogo em 2012, então tem bastante tempo que eu estudei sobre isso, mas, se eu não me engano, assim, os primeiros jogos beat'em-up, eles surgem ali nos anos... início dos anos 80, meados dos anos 80, talvez, e com jogos pouquíssimos conhecidos, né? O próprio Street Fighter 1, como foi levantado aqui, ele é um fighting game, mas ele tem um quê de beat'em-up ali. Você tem Bad Dudes, como é que é? Bad Dudes versus Ninjas, alguma coisa assim. E alguns outros Pit Fight. Você tem alguns outros jogos ali que são meio luta, meio beat'em-up, já ensaiando o que ia ser. E aí a gente tem um grande ápice ali no final dos anos 80, 90, quando aí a Capcom vem forte, a CNK também. Aí vem trazendo ali Capitão Comando, vem trazendo todos os que todo mundo conhece, né? Cadillacs e Dinossauros, Simpsons, o próprio Crime Fighters, Double Dragon, que é, cara, um grande expoente, enfim. Depois você tem ali mais a 3ª geração, ela já começa a entrar nesses beat'em-ups de jogos de console. Então, o Final Fight e as versões desses jogos para videogame, trazendo alguns elementos novos, né? Até chegar na 4ª geração, que aí vem os jogos mais modernos, por assim dizer, né? Que começa ali no God of War, no Devil May Cry, que, apesar de não parecer beat'em-up de fato, e haver essa divisão aí, se é considerado ou não, né? Se você parar para analisar na essência, ainda é um beat'em-up, em que você tem essa coisa de você estar se movendo numa narrativa mais ou menos linear, porrando tudo que aparece na tua frente, né? E para conseguir, não só por um mérito de destreza pessoal seu, isso é uma coisa importante também para se levar em consideração, mas também a competição entre os jogadores, né? Porque, no fim das contas, tudo gira em torno do high score, né? Então, em termos de, talvez, assim, uma história dos beat'em-ups e tipos de beat'em-up, uma linha do tempo, tem essas crianças aí, né? Show de bola. Cabe um adendo aí, que tem o lance do beat'em-up, né? E tem o hack and slash. Quando você... e o shoot'em-up também, que é outro. Quando o beat'em-up é na mão, aí é o beat'em-up. Isso. Quando o beat'em-up usa arma como foco do combate, né? Porque tem beat'em-up que tem arma, só que é power-up, né? Tipo, temporário, a arma acaba, né? Temporário. Exatamente. Mas quando o combate é focado com a arma... Pega aqui, botar o notebook na tomada. Acho que é o caso do Golden Axe, né? Também. Sim. O Golden Axe. Shadow over Mistara, que inclusive é de D&D. Isso.
Aí eles chamam de hack and slash, né? Isso é. E você tem o shoot 'em up, que os mais conhecidos é o vulgo jogo de navinha, mas você tem algumas coisas, alguns jogos de beat'em up que incorporam essa coisa do tiro, do ranged, né, attack, né, do ataque à distância, e isso permanece ao longo do jogo todo. E aí Metal Slug vem forte, vem também Sunset Riders, o próprio Mega Man, né? Mega Man, de certa forma. Aí, novamente, entra... a taxonomia, ela fica confusa. Tem gente que considera, tem gente que não considera. No fim das contas, o que importa é você se divertir. Pode crer, gostei. Importa muito, né, cara? Nossa, eu adorei escutar vocês três. Assim, veio tanta coisa bacana agora na memória. Inclusive, um dos jogos preferidos meu no celular hoje, que tipo, eu tô esperando alguma coisa, inevitavelmente tem que esperar e vou jogar alguma coisinha. Lá está o 1942 instalado no celular. Aí eu fico lá. Beleza, vamos à próxima pergunta. Como você acha que dá para se equilibrar a interpretação de personagens em um RPG de beat'em up? E quem vai começar dessa vez é o Ricardo. Ricardo, é agora para você se soltar. Cara, então, retomando aquilo que eu já tinha ensaiado ainda agora, né? Falando sobre a questão da interpretação. Assim, é aquela questão. Tem muito ponto de vista pessoal em cima das mecânicas, né? Do que você gosta, do que você não gosta. Eu gosto, quando eu escrevo um jogo, né? Acho que o Beat Boy já é o meu 3º ou 4º jogo, assim. Eu gosto muito de deixar em aberto para o jogador. Ao mesmo tempo que eu gosto também de dar regra para aquele tipo de jogador que gosta de regra, né? Então, se você for pegar o meu jogo, acho que ele tem umas 24 páginas, assim. O primeiro, né, que tem o livro básico e tem o livro de cenário, que eu separei em 2, depois eu juntei. Um total, assim, de umas 40 páginas. Mas isso porque tem diagramação, tem muita imagem. Mas se você juntar só o texto, deve ter em torno de umas 10, 13 páginas de texto, que inclui regra e dica de interpretação, né? Então, assim, eu gosto de deixar para o mestre ou para o jogador solo, né, no caso, já focando muito no jogador solo também, cara, coloca o que tu curte ali também, né, não deixa a regra do livro te limitar, como o Daniel falou muito bem, né, é importante se divertir, e isso já vem escrito em muito livro aí também, né, tipo, então... nunca adiantou. Nunca adiantou. O problema não é o livro, né, cara? O problema é a galera. Pois é. Mas eu gosto de deixar em aberto. Então, tipo assim, como eu tava falando antes, tem lá o personagem, é o cara... sei lá, meu personagem é um cara que vive em festa. Ele dorme de dia e à noite ele tá por aí. Então, deixa o cara... Em algum momento, claro, não toda hora, depois de cada combate ele aparece lá com Dorflex, alguma coisa para tomar e se recuperar. Não, em algum momento, rola o dado, vê se ele encontra na bolsa dele. Achou, beleza. Não, se não achou, paciência. Então, assim, eu gosto de deixar essas dicas, né, que são dicas. Acho que até as regras que a gente diz, assim, as regras do jogo são dicas também, né? O cara vai ler, ele usa se ele quiser, não tem nada que obrigue, né? A interpretação que eu tenho é essa, assim, de muitos RPGs, de muitos jogos. Então, eu penso dessa maneira, sabe? Eu penso dessa maneira, que tudo ali é dica de interpretação, entendeu? Dica de narração, e aí vai da galera que tá jogando aí contigo, ou que tu curte quando tu joga sozinho, né? Boa. Daniel, tá contigo. Não é um pressuposto, né? Foi o que eu falei, acaba sendo um contrassenso, porque... Dentro de um beat'em up, você não espera que haja uma interpretação, mas dentro de um RPG você meio que acaba sendo também uma característica de design do que constitui ali a essência do jogo. Então o que eu acho é o seguinte, a gente precisa, e aí é uma opinião muito pessoal, que inclusive era o que eu estava falando no nosso papo do Esquenta, né? É preciso que você tenha regras para apoiar não só jogadores novatos, mas eu acho que, de alguma maneira, regras que reforcem e estimulem a interpretação. Porque o que é uma regra, né? É justamente você dizer para o jogador, né, enquanto game designer, uma conversa que você estabelece para o jogador, dizendo que comportamentos ele precisa desempenhar para alcançar os objetivos e as metas dentro do teu jogo,
para com isso você alcançar uma experiência projetada. Então, acho que é um desafio, porque você precisa, de alguma maneira, equilibrar isso. Eu, particularmente, acho que, aí, novamente, vai muito primeiro do teu grupo, do teu jogo, dos contratos sociais que vocês acordam, né? Eu posso falar pelo Bitmap, que foi uma coisa que, assim, eu escrevi lá ele em 2002. Em 2002, eu tinha uma ou outra coisa super simples e super rasa que estimulava a interpretação. Analisando, né, numa revisão que eu fiz nos últimos anos, ele não estimulava muito fortemente a interpretação do jogador. Então, eu fui me inspirar em jogos como Fate, por exemplo, em que você tem, e até o próprio D&D, quinta edição, né, que você tem ali os backgrounds, né, que são pequenos gatilhos narrativos que tem alguma consequência mecânica dentro do jogo. Então, hoje, por exemplo, no jogo, né, antes você tinha lá o nome, qual é o conceito do personagem, uma frase que ele diz sempre, que tipo de organização ele faz. Agora, cada uma dessas coisas, na nova versão do jogo que eu estou reescrevendo, ele traz algum tipo de benefício quando você consegue, através da sua própria narrativa, seja ela das ações do seu personagem ou da interpretação que você traz para ele, eles podem conferir bônus em rolagens, dados extras, rerolagens e por aí vai de acordo com esses elementos e gatilhos narrativos que você traz. Mas, novamente, eu não acho que acaba sendo uma coisa obrigatória, honestamente. Eu não vejo um problema você ir só para um jogo que, do ponto de vista mecânico, né, que estimula uma competição saudável e o combate, né? Porque, como eu falei, é sobre high score. Então, eu acho que você tem que ter isso no RPG de mesa que fala sobre beat'em up. Independente se você vai jogar o GURPS, numa pegada de beat'em up, o Vampire, você tem que ter um elemento competitivo, né? E se der, e aí, como eu disse, novamente, reforça uma opinião muito pessoal, não estou cagando regra, não estou dizendo que tem que ser isso. Ele tem que ser secundário, mas, se possível, com alguma regra que subsidie esses comportamentos. Show. Mike, sua vez. Eu acho que é muito como o Daniel, quase se deu branco. É muito como o Daniel falou, cara, sobre o contrato social, cara. No caso, como a minha experiência em relação à questão de game design com beat'em up, por exemplo, foi o tempo que a gente tava lá no RPG Pará, lá na Saraiva, fazendo evento, em 2011, 2011, 12, 13. Por essas bandas aí. Aí eu Inclusive, fiz eu era super fã dos conteúdos de vocês. É bom saber que vocês eram idealizadores da RPG Pará. Eu acompanhava muito forte, principalmente nessa época aí, da época de ouro dos blogs de RPG, né, cara? Paragons, RPG Pará, tinha a galera, vocês todos fizeram aí história, na minha opinião, dentro do cenário RPGístico. Pô, legal escutar isso. E aí, teve um evento aí, eu peguei e fiz um joguinho, né, beat'em up e tal, Super Drive até o nome do jogo, do joguinho. E aí a vibe era essa mesmo, de emular o estilo, né? Não fazer uma adaptação literal de um RPG, pegar os personagens, adaptar atributos, não fazer isso. Pegar o gênero, né, em si e fazer um jogo dele, né? E aí eu percebi durante a pesquisa, né, que tem muito para isso precisaria fazer muito da dependência do contrato social, né? Que é você pegar a vibe do estilo e você querer jogar aquele tipo de história. E aí, no caso, o meu cérebro muito de gente velha, né? Eu tenho um pouco maleável para esses conceitos mais modernos de game design e tal, tipo narrativismo e tal, né? E aí, o meu ímpeto foi fazer uma coisa mecânica mesmo, só que simples. É só jogar um dado e, tipo, pegar alguns parâmetros parecidos com o que a gente já via nos próprios jogos, né? Que, tipo, por exemplo, Streets of Rage tem os atributos, né? Tipo, força, speed, power, essas coisas, né? Alguma coisa assim, botar um número lá que somasse com dados, uma coisa bem simples, né? E aí, muito da adaptação da proposta do jogo, do gênero para o jogo, era algo mais do contrato social, como o Daniel falou.
Por exemplo, na criação de jogo, na criação do personagem, eu colocava, você é ágil, forte ou mediano, né, versátil, né, que é um estereótipo que tem nos jogos, né, videogame. Aí o jogador escolhe. Aí depois você escolhia entre 3 motivações. E ali eu vi meio que um padrão. Eu peguei na pesquisa, eu vi meio que um padrão dos personagens de beat'em up, que é ou é vingança, que alguém foi morto, aí você vai vingar. Ou é resgate, que é alguém querido foi sequestrado, você vai resgatar. Ou é senso do dever, né? Que tipo, tá acontecendo algum mal e os caras vão ser os heróis, né? Aí, na questão do personagem, cada jogador tinha que escolher uma dessas 3 motivações, né? Aí vai empurrando para a proposta de uma história beat'em up, né? De um game beat'em up. Aí o que eu fazia mais ou menos era isso, né? Tipo, se quiser fazer uma coisa aleatória, vai. Tanto que no evento, o jogador escolheu o resgate, e aí a gente, vamos no brainstorm ali, ele falou que era um roqueiro de banda, e aí a gangue lá da cidade tinha roubado os instrumentos musicais da banda e ele ia resgatar os instrumentos. Ele ia resgatar a bateria, a guitarra e tudo mais. Ou seja, cai no beat'em up, né, que é o resgate, e tipo, ele inventou uma coisa na hora pra cair, né, e seguir a vibe, né. E aí outra coisa também, tinha um lance de score também, como o Daniel falou, tinha o score, e tipo assim, eu falei assim, olha, quem chegar no final, eu vou colocar como high score, e tipo assim, na época eu tinha essa pretensão, né, de fazer o PDF, né, do livro, e tipo, no final do livro vai contar o high score dos jogadores que testarem, tá, as coisas assim. E aí tinha esse lance de... Aí teve um dos jogadores que com o objetivo de roubar o score, né, de um outro jogador que estava lutando já, aí, não, vou atacar esse inimigo que estava engajado com outro jogador, né. Aí mas se tu tirar um no dado, tu vai bater no cara que tá brigando com ele. Que é uma coisa que acontece no videogame, né? Você tá batendo no cara e teu amigo quer pegar a pontuação, aí vai lá e bate no cara, e em vez de bater no cara, bate em ti. Verdade. E assim, eu ia empurrando da mecânica porque eu podia pro videogame, né? Mas assim, minhas soluções, minhas ideias mecânicas, minhas soluções não eram tão sofisticadas, era uma coisa bem simples, bem simulacionistas até. Mas sempre empurrando para esse lado. É tipo, o power up. O cara pega uma arma. Aí tipo, cara, a gente vai interpretar o personagem, por que a gente vai pegar a arma e vai jogar fora? Não faz sentido. Não, pois é, mas o jogo é frenético. Tipo assim, eu puxando pro beat'em up, né? Tipo, o jogo é frenético. Tipo assim, pegou, a arma acabou, vai jogar fora e vamos continuar para a próxima cena, entendeu? Talvez os beat'em up tenham pegado isso até um pouco. Eu acho um pouco de ritmo cinematográfico até, né? Aí você vai empurrando a questão cinematográfica, né, que é uma coisa dinâmica. Tipo, acabou a cena, parte para outra cena. Tipo, a gente tá aqui na rua, a gente vai partir pro cais. Depois a gente vai partir para um navio. Aí o navio chegou no porto, depois a gente vai invadir o prédio do líder da máfia e tal. Tipo, a coisa tem que ser rápida. Talvez por isso o 3DT era tão bom, né, fazer isso, né? Porque a proposta do 3DT é essa, né? Ser rápido, ser dinâmica, né? Eu acho que é por aí. Beleza. Mas eu acho... Quer finalizar? Pode finalizar. Não, é isso aí. Tá, perfeito. Meninos, para a próxima pergunta, vocês já falaram bastante, inclusive, dela. Mas aí eu vou dar aqui uma misturada dela com algo que me chamou a atenção dentro do que vocês falaram. Vou dizer qual é a pergunta e eu vou dar aquela meio que misturada. A pergunta é, na sua opinião, quais são as principais características que definem um RPG de beat'em up? Vocês já falaram em vários. Aí eu vou misturar agora com a seguinte dúvida. O diálogo, a interpretação, isso aqui é destaque. Aí eu vou misturar agora com uma coisa que surgiu aqui na minha mente com a fala de vocês. E em vários momentos da fala de vocês, foi dito que há uma certa competição dentro de um jogo beat'em up. Só que aí veio aqui na minha cabeça o seguinte, pelo menos o conceito básico de um jogo de RPG de mesa é a colaboração. Os personagens juntos colaborando para atingir um determinado objetivo. Considerando as características do beat'em up e essa inevitável situação de haver uma competição entre os personagens para ser o melhor, como vocês comentariam essa questão? Características
coletividade e o personagem mais forte? A começar pelo Daniel. Eu acho que aí entra a questão, como eu disse, de uma regra que estimule uma narrativa que conduza para esse movimento. Então, por exemplo, dentro do que eu escrevi no Bitmap, todos têm um objetivo único, né? Então, não alcançar esse objetivo incorre na derrota de todos, sabe? Então, é um semi-competitivo ou semi-cooperativo, né? Todo mundo precisa cooperar, mas você pode ser bom em aspectos diferentes. Eu acho que, inclusive, é interessante você... Por isso que é importante você jogar muitos jogos na hora que você está construindo uma experiência de beat'em up, seja num RPG ou qualquer outro tipo de coisa. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, Dungeon Crawl, né, que é aquele de exploração de masmorra, tem um que eu me lembrei agora, né, que eu até tenho aqui, que eu e meus filhos a gente gosta bastante, que é o Mice and Mystics. O Mice and Mystics, ele vai ter pequenos achievements, né, uma simulação do que é o achievement, né, a conquista dos jogos digitais na própria mesa. Então, acho que você pode trazer, por exemplo, esse tipo de coisa, assim, ter diversas categorias para que os jogadores possam, de alguma maneira, focar né, em conquistar essas categorias. Então, o cara que matou mais inimigo, ou o cara que errou mais no dado, o cara que teve a maior rolagem, o cara que teve a maior sorte nos dados, ou o cara que teve o maior número de power-ups coletados, ou quem fez o roleplay mais interessante. Então, você pode criar pequenas vitórias para estimular uma competição saudável e não somente uma competição que não agrega ao jogo, porque no fim das contas, reforço, tem que ser divertido, né? E aí, não necessariamente esse gênero e esse acordo vai ser para todo mundo. É muito importante você conhecer essas necessidades suas enquanto jogador, a do seu grupo, seja você como um jogador, seja você como um mestre, e sempre concordar e tentar conduzir nessa direção, né? Para fazer sentido para todos. Beleza. Mike, tá contigo. E também tem relatividade também da questão da proposta da partida em si, né? Porque, por exemplo, como eu comentei, a competitividade na aventura que eu mestrei lá no evento, né? Era um evento, né? Tipo, para dar uma questão de um pouco também de humor e um pouco mais de graça também, aí eu estimulo, no momento eu estimulei a competição, né? Mas a proposta também do beat'em up tem esse viés também cooperativo, né? Que é o plot principal que você vai ali seguindo, né? Então, eu acho que também tem... Eu acho que não é nem uma... Chega a ser também mais possibilidades do próprio gênero, né? Que é esse lance, tipo... O RPG é um jogo co-op, né? Cooperativo, né? Isso é... E aí, quando você une algo cooperativo e você agrega algo que exista uma competição dentro da cooperação... Aí você dá uma pitada ali, né? Uma pimentada no doce, né? E eu adoro, cara. Tipo, jogo cooperativo que tem competição dentro entre os teus amigos, assim, eu adoro, cara. Em videogame, e quando a gente vê isso num RPG, eu acho muito legal, assim. Que é você tá disputando ali uma rivalidade saudável, entendeu? Mas não deixa de estar todo mundo junto, no mesmo objetivo. Eu acho que é só um tempero a mais, assim, um agridoce. Boa. Ricardo? Cara, vou concordar com o Mike nesse sentido de que tem essa competição saudável, né? Porque, no fim das contas, vocês estão no prol de seguir um objetivo em comum para todos, né? Claro que sempre vai ter aquele jogador troll que quer sabotar a mesa por algum motivo, né? O caótico mal aí dos alinhamentos do D&D, né? Aí esse aí joga uma vez e não entra mais na minha mesa. E não exatamente, né? Mas, assim, falando da parte do game designer, né? Quando você está criando o jogo, pensando assim nas aventuras que os jogadores poderão ter com o teu jogo, né? Sempre tem essa questão. Por exemplo, no meu jogo, eu peguei muita coisa do 3DT, né? Inclusive algumas habilidades, por exemplo, o ataque combinado, né? O ataque combinado é um ataque, como o nome já diz, que você vai pegar um outro jogador, somar suas características a ele para lançar um golpe
em conjunto, né? Tipo, por exemplo, os Power Rangers, né? Quando se unem para dar o poderzão lá para matar o vilão no final, né? Eles unem as armas dele. Nesse caso, eu coloco assim, que o jogador, um jogador, vai abrir mão da sua vez, da sua ação, para somar, para que o próximo jogador some os seus pontos, né? Então, tipo assim, se meu personagem tem 2 pontos de força, e o personagem do Rodrigo tem 2 também, e aí vamos supor que o Rodrigo tá numa cena que ele tá em perigo e eu tô de boa aqui, eu vou falar, olha, Rodrigo, eu vou passar a minha vez aqui, vou ativar meu golpe combinado, e tu vai usar a minha força, e aí tu vai ficar com 4 pontos aí para distribuir. Então tem essa questão da cooperatividade, porque eu particularmente não sou muito ligado em jogos que tenham competição. Jogos de luta, né? A gente sempre jogou Street Fighter, Mortal Kombat, só que eu sempre joguei sozinho, né? Não sei se tem essa influência, assim, dificilmente eu jogava com meus irmãos, assim, foram poucos momentos em que eu aproveitei esses jogos com outras pessoas, falando dos jogos eletrônicos. Então, quando eu pego a essência de um jogo eletrônico e coloco para o jogo de RPG, normalmente é uma experiência sozinha, né, solo. Então, eu penso pouco nesse... Olha, como o Mike falou, não tem essa questão no meu jogo do erro crítico acertar o companheiro, no caso, né? Isso não tem. Mas pode colocar. Quem quiser, quem gostar aí da House Rule, pode inserir. Até porque essa é uma característica que tornava os jogos beat'em up engraçados, né? Pô, tu me acertou aqui, me matei, cara, né? Isso rolava muito também. Tirar 1 no 6 é moleza. Pois exatamente. Então, até por isso que às vezes eu não coloco, mas assim, cara, dá brecha, eu deixo bem descrito assim, cara, fique à vontade para inserir quantas regras você quiser, o jogo é seu, né? A partir do momento que a gente publica, não é mais nosso. Então, assim, eu deixo isso muito em aberto. Mas, voltando a esse lado aí da cooperatividade, era mais o que, Rodrigo, os elementos que você falou? Cooperatividade... as características do beat'em up, coletividade. Sim. E a eventual busca por ser o mais forte. Isso, também tem isso, né? Claro, e aí aquela questão do jogador combeiro, né, que gosta de montar o seu personagem, sempre pegar o máximo daquele sistema e aproveitar isso mecanicamente para ser o melhor, né? Isso sempre vai ter. Mas, assim, eu penso assim, cara, ajudando o grupo tá ótimo, né? Você é o cara que quer fazer tudo sozinho. Isso é até uma regra opcional que eu vou colocar na versão do financiamento coletivo, que é de limitar, porque assim, o meu jogo ele é dessa forma, ele não tem iniciativa, começa daí, todo mundo rola ao mesmo tempo, é uma loucura e tal, e para organizar o narrador pode dizer, olha, vai primeiro fulano, depois em forma de organização, para não ficar perdido. Isso provoca ataques simultâneos, né? Então, você escolhe com qual inimigo você quer engajar um combate, você pode engajar só com um inimigo por vez, né? E aí você compara os seus dados com os do inimigo. Isso causa, tipo assim, numa briga, né? O que é característico dos RPGs? Eu ataco, agora o monstro me ataca. Não, agora eu vou atacar, e o monstro me ataca de novo. No meu jogo, eu já penso assim, cara, se você pode acertar, mas pode levar ao mesmo tempo. Né? Isso dá mais aquela questão da briga real. Tu acerta o soco, mas o cara te acertou um chute. Ou então o inimigo te acertou uma paulada na costela. Então, assim, é muito louco, é muito frenético. Então, essa é uma das características que eu penso que o meu jogo, que eu queria absorver dos jogos, né? Aquela tela cheia de inimigos, assim, tu não consegue atacar todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí tu tens que ativar as habilidades e tem um custo para isso. Enfim, cara, eu penso nesse lado divertido, né, dos beat'em ups, dessa confusão aí. Eu queria trazer isso também pro jogo, né, pro meu jogo. E eu acho que é mais ou menos esse o caminho, assim, né. Beleza. Escutando vocês falarem dessa questão dos parceiros se darem porrada sem querer, eu só lembrei agora, veio assim rápido na mente, uma lembrança bem gostosa, eu, moleque, assistindo Aventureiros do Bairro Proibido, aquele porradal generalizado, rolando solto naquela viela estreita e nego se arrebentando, um tomando soco, é uma cagada. Cara, foi muito bom lembrar disso, só de escutar vocês. Obrigado, viu? Que lembrança boa. Ricardo,
Oi. Falou aí em relação a ter muita experiência de videogame sozinho, né? Aí esses dias aí eu fui jogar videogame com um colega pela internet e tal, daqui do interior do Pará. E aí foi jogar beat'em up. Uhum. Aí a gente jogando e ele dando porrada direto, cara. Jogando beat'em up, ele dando porrada direto. Eu, cara, tu não sabe que quando a gente tá jogando beat'em up, geralmente, assim, por instinto, quando eu fico embaixo na tela, tu fica em cima. Ou quando eu fico do lado esquerdo, eu fico do lado direito. Tu não sabe a etiqueta básica de um jogo beat'em up, cara? Aí ele... É separar os quadrantes, né? Eu sempre joguei videogame sozinho, cara. Eu não sabia que tinha isso, não. Pô, mas a etiqueta básica do beat'em up é essa, cara. Exatamente. Quando um tá em cima da tela, o outro fica embaixo. Direita e esquerda, assim. É igual, Mike, eu compartilho do teu sentimento. Eu não sabia que tinha isso não, cara. Cara, olha. Etiqueta básica de beat'em up. É algo não declarado, né? Exato. Mas, e tem uma coisa assim que eu esqueci de falar, que uma nova regra que eu tô colocando, uma regra opcional dessa de limitar, como o meu jogo não tem iniciativa, todo mundo ataca a mesma hora, se tu tem ponto para gastar habilidade, tu gasta quanto tu quiseres. Eu coloquei uma regra para que não tenha um jogador que domine a cena, né? Que possa ativar habilidade atrás de habilidade para fazer combo e tipo fazer tudo e não deixar ninguém jogar. Eu coloquei, olha, você pode fazer 2 ações por cena, né? E acabou, para não dominar a mesa e frustrar a experiência da galera, né? Porque é uma regra opcional, você coloca ou não, né? Se quiser. Se quiser deixar, cara, que gosta de deixar, né? Deixar o combeiro aí agindo sem problema, né? É uma proposta do jogo também. Boa. Tem uma participação aqui do chat direcionado para o Mike. Olha só, Mike. Foi do Gelnando Alves, que é o Fernando, né, Mike? É o Fernando. Ele comentou o seguinte: já conversei com o Mike sobre o Super Drive. Estava jogando Final Fight e Tartarugas Ninja Turtles em Time com a Pris. Explica aí como é que é isso aí, Mike. Pois é, cara. Tem esse joguinho aí que tá hibernando nos arquivos aí faz um tempão, não finaliza, assim, mas tem minigame assim, tá completo, assim, só falta revisar e tal. Mas é basicamente isso, tipo, eu fiz um joguinho primeiro pra jogar, adaptar o beat'em up, né, de forma bem simples, e depois eu pretendia fazer isso com outros gêneros de videogame antigo, assim, de 16 bits e tal, que era a minha vibe, assim. Que até onde foi minha vida de videogame foi essa, assim, foi 16 bits até o 32, assim, depois eu troquei o videogame por RPG e aí não saí mais. Mas deixa eu perguntar, tu tem intenção de trazer à tona esses trabalhinhos? Sim, cara, quando tu me convidou e tal, eu até fui lá rever o arquivo e tal. Aí eu tô querendo finalizar. Ponha lá no seu blog que a gente ajuda a divulgar. Boa. Valeu. Vamos à próxima pergunta. Que recomendações você daria a alguém que deseja começar a narrar aventuras de RPG de beat'em up? E, Mike, você é o primeiro. Saia na rua, saia procurando criminosos para bater, procure na lixeira, procure os frangos para comer, para você ganhar vida. É assim, cara. Arruma confusão na rua. Hoje em dia é fácil. Boa. Resumindo, é isso. Só isso? Sai sem máscara na rua. Não, cara, tipo, o que foi que eu fiz quando pretendi começar a trazer o beat'em up pro RPG, né? Eu fiz pesquisa, assim, tipo, fui jogar videogame, que é a base, né? Claro, obviamente, né? E aí você tem que pensar o que você pode trazer, né? O que é o essencial do gênero para você trazer para sua mesa, né? Que é, até comentei já, que é a questão do elemento cinematográfico, né? Que é você pular de uma cena para outra bem rapidamente, né? Ser dinâmico. A coisa não pode parar, entendeu? A gente derrotou o vilão, mas o vilão informou que existe um plano maior, estão montando uma bomba não sei onde. Não, vamos parar, vamos agora para lá. Tipo, não tem questão de dialogar, né? Quer dizer, tem porque é um RPG. Exato. Tem porque é um RPG, né? A gente quer interpretar. Aí você tem que achar esse equilíbrio entre... Eu acho que é até aí que tá a chave, assim, para você conseguir se divertir. Dizer que é um RPG, eu acredito até que não é só um RPG, é um RPG sobre
um beat'em up de RPG seria um RPG sobre luta, não é nem tipo de luta, né? Um RPG sobre luta, né? Sobre você tem esse elemento cinematográfico, que é de cena em cena, e aí você tem que ter esse equilíbrio aí de saber mediar essa coisa. Muito do que eu consegui trazer para o jogo era mais essa questão de trazer fazer a transposição do ritmo. Eu acho que essa parte é importante, você saber lidar com o ritmo. Se você focar só no combate, só no jogar de dado, você vai falhar em relação a trazer a experiência. Você tem que focar no ritmo em si. Beat'em up, você jogar dado, você encontra... Qualquer RPG tem regra de combate, né? Você focar em combate, jogar dado, então você não está jogando beat'em up, você está jogando qualquer outra coisa. Te chamando de beat'em up, né? Vou jogar com 3 caras aqui e fazer um combate. Isso é um RPG normal. Né? O que diferencia o beat'em up? É o primeiro, essencialmente, seria o ritmo, né? Você lidar com esse ritmo. Você dominar esse ritmo, eu acho que é um passo importante. E depois procurar sistemas interessantes para poder emular isso ajuda bastante, né? Não é o caso do beat'em up, do Beat Boys, Super Drive, sabe? Mas é isso, cara. Pra mim é o ritmo. Aumentar essa biblioteca aí de beat'em ups, cara. Lança aí o Super Drive também. Faz a tríade beat'em up, Beat Boys e Super Drive, cara. Eu tô no lance também do RPG solo também, cara. E provavelmente se eu fizer isso, vai ter também modo RPG solo. Boa. Tem que ter, cara. Hoje em dia não dá pra lançar RPG sem um método solo. Boa. Daniel, sua vez. Eu acho que ele falou bastante coisa, mas eu acho que tem a ver com nostalgia, sabe? Eu acho que não se trata tanto de mecânica, se trata das referências. A gente falou-se muito da palavra experiência, né? Inclusive atualizando, agora o Beat'em Up RPG, ele não chama mais Beat'em Up RPG, ele chama Insert Coin. E aí a proposta agora é outra. Gostei. Exatamente. Insert Coin. Então, já tinha visto o Diogo falando sobre ele. É porque, na verdade, foi o que eu falei, assim, assim como o Mike, o meu jogo, ele tá no limbo há muito tempo. Tentei trazê-lo ali em 2018, 2019, só que a vida acaba não deixando, né? Eu revisei ele todo. Cara, foi por um triz que eu não lancei o jogo todo, o PDF aberto, só as regras, sem layout, porque eu não tenho mais o tempo, né? Quando eu fiz o jogo no RPG Genesis, era outra vibe, eu tinha tempo para fazer diagramação, escrita, teste, tudo com tranquilidade. Hoje em dia, trabalhando com jogos, né? O que a gente acaba tendo menos tempo para jogar, de fato, e desenvolver do jeito que a gente gostaria. Chega a ser irônico. Mas agora a proposta do Insert Coin é você trazer elementos que são gatilhos de nostalgia. Então, no nosso jogo vai ter as fichas, que vão ter um papel muito mais representativo. Se fizer sentido você usar movimentação tática, que isso é uma coisa importante dentro dos jogos de beat'em up digitais, né? Então a gente vai ter regras para movimentação tática ou só uma coisa mais narrativa. Acho que já foi falado o quanto os jogos de beat'em up eles já têm ali dentro da sistemática deles os atributos, as coisas todas. Então a gente só está revisando essas coisas para de alguma maneira trazer acho que o objetivo de trazer o Diogo, né? Inclusive, beijo, Diogo, você é um querido, saudades aí. Justamente o Diogo ele tem uma mentalidade, graças ao Old School Renaissance, né? Que são jogos, basicamente os jogos que ele constrói são muito old school. Ele tem essa mentalidade de o jogo ele é uma grande caixa de ferramentas. Então o que a gente quer fazer é uma caixa de ferramentas nostálgicas, em que você constrói o jogo que faça mais sentido para a experiência que você quer ter junto com os teus amigos. Então é sobre isso, sabe? Gostei. Ricardo, tá contigo? Muito legal. Cara, assim, muita coisa já foi falada aí, não sei se eu vou conseguir acrescentar alguma coisa, mas eu vou retomar até uma dica que o Daniel falou lá no começo. Cara, tem que jogar muito jogo. Você tem que conhecer muitos jogos para chegar nesse formato. O formato, a mecânica central do Beat Boys, ela veio de um jogo que eu fiz Tokusatsu, né? Aqueles super-heróis japoneses, Super Sentai. E, cara, para fazer esse jogo, eu passei
pelo menos 10 anos pesquisando, cara. 10 anos, sim, procurando e não encontrando o que eu queria, procurando e lendo muito. E tem, cara, tem material, tem jogo, assim, suplemento, tem suplemento pro Savage Worlds, por exemplo, que acho que só foi, não sei se foi lançado em português. Tem jogos assim e tal, mas não era o que eu queria, o que eu procurava, né? Por exemplo, o 3DT tem lá uma vantagem, acho que foi até do 4DT quando saiu, e tinha uma revista aqui, Dragão Brasil, tinha lá Henshin, era uma desvantagem, você só usava todos os seus atributos se você gastasse uma ação para se transformar, né? Mas isso era uma regra assim que não estava intrínseca ao jogo. Eu queria algo que fosse essencial para ele, né? Algo que fizesse sentido narrativamente, mecanicamente e tal. Então foi uma pesquisa extensa, cara, da minha vida aí. E eu cheguei no formato do Tokusatsu RPG, que lembra muito os primeiros 3DT, né? Até porque o 3DT também é um pilar, né? No RPG nacional. Então não tinha como deixar ele de fora. Mas, e eu tive que rolar muito aí, cara, para chegar, tive que aprender o cerne do old school, por exemplo, o que é, né, é a habilidade do jogador, não do personagem, né, os atributos estão ali só para te dar um guia, não é a resposta tem as frases, né, a resposta não está na ficha, né, na ficha do jogador. Então, passei por muito caminho, cara, antes de chegar nessa fórmula aí do que eu aceitei, ainda tem isso. Eu escrevi um jogo, eu pensava, agora tá legal. 2 dias depois eu olhava assim, não tá bom, tá faltando coisa. Então, eu acho que é uma dica que vale para qualquer tipo de mesa que você quer ter, qualquer beat'em up, medieval, futurista, Power Ranger, né, Godzilla vs King Kong, Snyder Cut aí, a mesa que quiser fazer. Cara, tem que jogar, cara. Você tem que pegar o máximo de material que você conseguir, claro, também, né, tem isso, e pelo que você gosta também, né, é isso, não é forçar nada, né, mas eu acho que é isso, cara, eu acho que a questão central é, você tem que jogar. Beleza. Galera, chegamos ao final de nosso debate e vamos agora para as considerações finais, que é o momento em que aqui os convidados vão dar os últimos comentários sobre o tema, vão fazer seu jabá e dar um tchau para a galera, a começar pelo Ricardo. Bom, primeiramente, como é de praxe, agradecer a oportunidade para falar, cara. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Fico muito feliz mesmo que estejas apoiando aí o meu trabalho, né, cara? Beat Boys RPG aí foi um trabalho que, enfim, né, é um trabalho de uma vida toda aí, porque eu coloco ali muita coisa pessoal, os meus gostos, né, pelos anos 80, aquele colorido ali, é tudo um pedaço de mim ali, em cada página daquele livro, né, que está em financiamento coletivo, se eu não me engano faltam 16 dias para encerrar, já bateu a meta, e agora a gente está lutando para chegar nas metas estendidas, que eu vou contratar um artista, o Dave Lucena, que é um cara aí que já trabalhou com muitos autores, com o Rafael Beltrame, né, tem trabalho já reconhecido no meio RPGístico, que inclusive lançou agora aí nos grupos de RPG minimalista, ou indie RPG, se eu não me engano, ele lançou vários RPGs numa folha só. Então tem várias temáticas diferentes, tem exploração de castelo, tem RPG espacial, só abrindo esse parênteses aqui. Então, a gente está em rumo aí para as metas estendidas, e depois, né, quando fecharem as metas, vamos seguir, vamos continuar trabalhando. Já estou pensando aqui em outros projetos, e quem quiser me seguir lá nas redes sociais é muito bem-vindo. E é isso aí, galera, muito obrigado, bacana, obrigado aí ao Daniel, obrigado ao Mike, obrigado ao Rodrigo, muito obrigado aí pelo bate-papo, muito bacana. Valeu, galera, falou. Show. Mike, sua vez. Bom, valeu, Raga, valeu, galera, pelo bate-papo. Muito bom falar sobre beat'em up, que é um estilo que eu curto muito, assim, sou muito apaixonado até por esse estilo de jogo. Redes sociais, se quiser ver as besteiras que eu falo às vezes de RPG, falo às vezes de... Quando eu vejo também alguma novidade sendo lançada também de beat'em up, eu também comento lá.
@MikeWeverny nas redes sociais que importam. Tem o blog de RPG, que são as crônicasaleatórias.blogspot.com. Tem um blog também que eu posto uns textos que eu estou escrevendo também. Geralmente é história de terror, ficção fantástica. Às vezes eu meto de noir também. Às vezes eu tenho vontade de fazer conto de beat'em up, cara, também. Inspirado em beat'em up. Tem até um rascunhozinho também de um cara invadindo um prédio e saindo batendo todo mundo para chegar lá no alto do prédio e dar uma surra no chefe da máfia. Meu nome é gigantesmoinhosdevento.blogspot.com. É isso, valeu, Raga. Até a próxima, se os deuses quiserem. Sim, com certeza. Para fechar, Daniel. Novamente agradecer, foi realmente um papo bem divertido. Hoje, parando para analisar toda a trajetória, né, foi justamente, acho que a semente para eu trabalhar com jogos foi jogar RPG na minha infância, minha adolescência, que acabou culminando num jogo que agora também analisando, acabou sendo uma inspiração para o beat'em up RPG, que foi o Yu Yu Hakusho RPG, que eu fiz na minha dissertação de faculdade, que de certa forma é ali um jogo também de porradaria, tem a ver com nostalgia. Hoje, como a gente estava falando nos bastidores, né, eu estou um pouco afastado do rolê de RPG, porque eu tenho trabalhado bastante com jogos, ludologia, futurismo, que são grandes paixões. Cara, eu estou no LinkedIn, estou nas redes, estou super acessível sempre. Quiser falar coisa bacana, trocar ideia, só não seja incongruente, nem vem falar que o seu jogo é melhor ou que o jogo que os outros gostam não é tão legal. Mas o meu jogo... não. Eu acho que a gente já não tem mais sem tempo, irmão, pra gente horrível. Eu acho que a parada é jogar mais do que discutir, fazer mais do que teorizar e se divertir mais do que criticar. Então esse aí é meu recado final para todo mundo. Um beijo aí para todos e a gente se esbarra pelas internets. Fique em casa ainda. Perfeito. É isso aí, só galera. um adendo, onde é que eu posso encontrar o Yu Yu Hakusho RPG? Fiquei interessado agora. Cara, eu vou jogar aqui agora no YouTube. No YouTube não, no Google, vou ver se eu acho aqui. Uma edição que tem inclusive a orientação de leitura. Ela é em mangá. Que legal, cara. Sou muito fã do Yu Yu Hakusho também. Grande inspiração. Bacana. Valeu. É muito foda. Boa. Quem estiver também acompanhando aqui curioso, não se preocupe que daqui a pouco eu pego também o endereço do Daniel e colocarei na descrição do vídeo para depois vocês também acompanharem. Sendo assim, galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Muito obrigado aos convidados por terem gastado o seu tempinho de um domingo à noite para estar aqui debatendo sobre essa coisa tão chata que é o RPG. Obrigado por quem acompanhou a gente no chat. Realmente valeu a pena, mesmo que foram poucos comentários, são sempre muito bem-vindos. Valeu, Zaço. Tenha uma boa semana. Como o Daniel falou, fiquem em casa, se protejam, que é o mais importante agora, é a gente se preservar. Bebam água também, importante. Então é isso, galera. Aí eu peço para fechar que os convidados aqui comigo digam um tchau pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.